Efésios, capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Convido a igreja para uma leitura alternada. Aos que nos visitam, está na página 208 do Novo Testamento. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, juntos, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos. Pai querido, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos instrua na Tua palavra, que saiamos daqui alimentados, Senhor, que o nosso coração possa se encher do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vivemos num mundo dividido. Estamos divididos de diversas formas. O mundo começou dividido. A partir do momento que os nossos primeiros pais experimentaram do fruto que Deus havia dito que não era para comer, começou um processo de divisão que nunca mais teve fim. Nós temos a divisão ali quando Deus chama Adão e diz para Adão o que havia acontecido, e ele culpa Eva. Já começou ali um processo de tensão. Eva, por sua vez, culpa a serpente. A serpente não tinha advogado, foi a primeira a levar a culpa. Depois nós temos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Deus pede para que eles ofereçam um culto. E ali nós percebemos que Caim oferece um culto, só que ele não oferece o culto com o coração. No Novo Testamento nós temos a explicação a respeito desse episódio, e Deus aceita o culto de Abel, não aceita o de Caim. O que Caim faz? Mata o seu irmão. Mais um processo de divisão. O processo de divisão na terra foi se multiplicando de tal forma que quando a gente chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus olha para a terra e Deus diz: não tem mais solução, não tem mais solução, não tem o que fazer com o que eu criei. A palavra ali é tão forte que no português é usada a expressão que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Alguns assustam com isso. Como Deus pode se arrepender se ele não erra? Mas a ideia do Deus se arrependeu ali é que Deus estava profundamente triste. Não é porque ele errou, não, mas é por ver no que o ser humano se transformou. A maldade se multiplicou na terra. E aí Deus então resolve mandar o dilúvio e salvar uma família. Família de Noé. Mais uma vez uma divisão. Deus divide a família de Noé e todo mundo ali. Nós temos a história do dilúvio. Quando então vem o dilúvio, extermina a raça humana, fica uma família. Noé, o homem que temia a Deus. Quando Deus olha para a terra, vê um homem que o teme. O nome dele era Noé. O que Noé faz quando sai da arca? Planta uma vinha e enche a cara. Pronto, já começou assim. E aí nós temos o texto do filho que vê a nudez e não tem solução para esse negócio. O mundo vive em constante divisão e tensão, a todo momento, a todo momento. E quando nós chegamos no século 21, eu pergunto para vocês: vivemos num país dividido ou não? Em todos os aspectos. E essa divisão atinge a nossa alma. Nós temos uma alma confusa. Ou a sua alma não é confusa? Ou você não fica o tempo todo questionando qual decisão tomar, dividido, sem saber o que fazer, sem saber como educar o seu filho, sem saber se dá uma resposta positiva ou negativa numa determinada situação, sem saber se compra ou não compra, se vai, se não vai, se casa ou se não casa, se tem filho ou se não tem filho, se tem um, se tem dois, se tem três, se tem quatro, se tem cinco, não é? A gente vive o tempo todo dividido, sem saber. Ou seja, nós somos seres fragmentados.
na nossa individualidade, na nossa relação familiar. Às vezes o marido pensa uma coisa, a mulher pensa outra, marido e mulher pensam a mesma coisa, os filhos pensam outra, e a gente vive o tempo todo tentando colar coisas que estão divididas, tentando fazer da vida um mosaico mais ou menos. E aí, isso gera tensão, isso gera desgaste, e a gente amplia isso para vários setores da vida. O pessoal do seu condomínio, o pessoal do seu prédio, cada um pensa uma coisa, vai em reunião de condomínio. Você vai ver o quanto as pessoas estão divididas. O pessoal do seu bairro, nós vivemos um momento interessante aqui recentemente, porque nem os próprios cariocas estão aguentando o carnaval de rua. Não é a igreja lutando contra essa festa pagã, não. São os pagãos mesmo, dizendo, a gente não aguenta. E aí você vê os grupos dos bairros, né? Não, mas tem que ter, porque é cultura. Não, não tem que ter não, porque está quebrando tudo a minha... E aí divide o bairro, divide a cidade, divide um país. Nós corremos o risco de sermos contaminados por esse espírito de divisão e vivermos uma vida que é movida pela divisão. Tem gente que tem prazer em dividir. Para isso ele faz o quê? Ele assume a personalidade do contra. Ele sempre vai ter um posicionamento contrário. Para quê? Só para ter a sensação de provocar uma divisão, uma fragmentação. Ah, você gosta disso? Não, não gosto. Ah, você vai? Não, não vou. Ah, você quer? Não quero. Sempre do contra. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui para essa epístola de Paulo aos Efésios, a gente percebe o risco de uma igreja que está nascendo, já nascer com esse clima de divisão. E não acontece só aqui na igreja de Éfeso, não. Acontece na igreja de Corinto, acontece na igreja aos Gálatas, uma preocupação dos apóstolos nos escritos neotestamentários com a divisão do povo de Deus, porque esse movimento de fragmentação pode atingir a igreja. E quando nós olhamos na Sagrada Escritura, Deus não nos chamou para divisão, Deus nos chamou para a unidade. E o tema, um dos temas dessa epístola é a respeito da unidade. Por isso Paulo começa dizendo que quem nos salvou foi Jesus Cristo. Porque quando eu entendo que a salvação ela parte de Deus, Deus é o iniciador do processo de salvação, é Ele quem nos busca, isso já tira o mérito de quem é salvo. Você não é salvo porque um dia, por decisão própria, você aceitou Jesus. Não, você é salvo porque Deus veio e revelou a verdade dele ao seu coração. Então você respondeu à salvação. Você não é o agente que encontrou a salvação. Você respondeu positivamente a um convite de Deus para fazer parte da sua família. E quando nós entendemos isso, que a salvação vem de Deus, eu não me coloco numa posição privilegiada a ninguém, porque não fui eu que escolhi esse caminho. Não foi uma decisão minha, foi uma decisão de Deus. No capítulo 2, Paulo vai dizer que o Deus que salva os homens é um Deus que não faz acepção de pessoas. Num mundo dividido, uma das ferramentas que se usa para fragmentar a sociedade é a acepção de pessoas, são os pensamentos, né? E você percebe isso em diversos níveis, desde o nazismo, né? Todo aquele movimento de Hitler para colocar uma população ou um país como sendo superior a outros, né? Isso, claro, de uma maneira mais chocante e exagerada, como você isso também vê na sociedade de maneira geral. Às vezes alguém que porque pertence a uma determinada classe, acha que é melhor do que outro. Alguém que porque tem um determinado status no meio que vive, acha que está um degrau acima. Ou seja, nós vivemos num mundo onde, por inúmeras questões, uns estão tentando se achar melhor que outro, independente de qualquer coisa. E nós olhamos para o capítulo 2 dessa epístola, e Paulo vai dizer que para Deus não tem isso. Para Deus não tem homem melhor do que outro, não tem mulher melhor do que homem, não tem ninguém melhor que ninguém. Por isso que o primeiro ponto da nossa teologia é que todos somos pecadores, totalmente rompidos com Deus. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Isso é evangelho, isso é palavra de Deus. Só a Bíblia é capaz de produzir uma mensagem uniforme, uma mensagem que não divide ninguém. Qual a mensagem? Todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. E se todo mundo é pecador, se todo mundo, e aí eu preciso traduzir a palavra pecado, todo mundo está rompido com Deus. Todo mundo, na inclinação do seu próprio coração, quer levar uma vida sem Deus. Paulo vai trabalhar isso, porque também acontecia naquela época
o povo judeu, que foi o povo pelo qual Deus escolheu, né, o povo que Deus escolheu, Deus separou para que esse povo fosse a luz do mundo no Antigo Testamento, porque era o povo de Deus. Deus fazia com que esse povo tivesse um relacionamento com Ele, para que a partir desse relacionamento as pessoas conhecessem o Deus que veio para salvar por meio do Messias que era prometido, é o Messias que viria. Esse povo agora recebe Jesus. Jesus é crucificado por esse mesmo povo, né? Não por todos, mas por parte da liderança da época. Esse povo agora, muitos creem em Jesus, e é claro, se eles foram os portadores da mensagem de Deus por séculos, existe uma dificuldade muito grande deles entenderem que eles são tão crentes quanto os gentios. E aí você vai perceber no escrito neotestamentário a dificuldade que os apóstolos tinham, até eles mesmos, como Pedro, de entender que agora em Jesus Cristo não existe mais um melhor que o outro, um acima de outro, todos estão igualmente no mesmo patamar, todos são pecadores. Paulo argumenta isso muito bem aos romanos, e todos precisam da salvação em Cristo Jesus igualmente. Paulo está preparando o terreno para no capítulo 3 mostrar exatamente isso. Ele é o pregador aos gentios, mas ele também é aquele que ensina aos judeus sobre os gentios, mostrando que Deus não faz acepção de povo, Deus não faz acepção de pessoas. E aí no capítulo 4, se Deus não faz acepção de pessoas, e Deus escolhe pessoas de todas as tribos, povos e línguas, nós precisamos agora viver em unidade. O povo de Deus não é o povo da divisão. O povo de Deus precisa ser marcado pela unidade. Sabe por quê? Paulo argumenta no capítulo 4 que nós temos um só Espírito. O Espírito de Deus que habita em você é o mesmo Espírito de Deus que habita em mim. E se é o mesmo Espírito, nós não podemos ter conflito nos nossos diálogos espirituais. A Bíblia aqui no capítulo 4 também vai dizer que nós somos um só corpo, temos um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, uma só fé. Então a mensagem dos líderes precisa ser uma mensagem de unidade. Vivemos num mundo fragmentado, e nessa fragmentação cada um tenta defender a sua posição. A igreja não pode ser intoxicada por esse sentimento de divisão, porque nós somos um povo unido em Cristo Jesus. E aí Paulo vai dizer que essa unidade é fruto da maturidade cristã. Quem gosta de dividir ou é um não crente ou um imaturo na fé, porque o amor, ele produz essa unidade. Unidade que ocorre a partir da renovação da mente, um novo processo de entender a vida. A unidade resulta da centralidade de Cristo. Por exemplo, João Calvino escreve: só Cristo deve crescer e todos os demais devem decrescer, a fim de que a igreja seja bem ordenada. Então a unidade ela vem quando existe um Senhor dizendo como as coisas devem funcionar. Qual é o problema da divisão? É quando muita gente acredita que tem autoridade equivalente. E aí, a partir do momento em que você não tem uma autoridade vertical, alguém que manda e os outros obedecem, e você passa para um aspecto de autoridade horizontalizada, todo mundo manda, o que vira? O caos. E é o que nós estamos experimentando. Percebam a estratégia. A estratégia é você esvaziar a autoridade para que todo mundo tenha o mesmo nível de autoridade. Quando todo mundo tem o mesmo nível de autoridade, ninguém tem autoridade. E aí estabelece-se o caos social. E isso não é novo, já estava acontecendo naquela época na sociedade gentílica. Por isso que Paulo está preocupado com a igreja de Éfeso. No texto anterior ao texto que lemos, os versos 15 e 16, o apóstolo diz o seguinte: mas, seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade, quem é a verdade? Cristo. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, naquele que manda. Jesus é quem manda, de quem todo o corpo, que somos nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um fazendo o seu papel, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, à medida que a igreja tem sincronia na obediência àquele que é a cabeça, Jesus Cristo, isso produz a edificação, o progresso, o crescimento de nós mesmos e também da igreja de maneira geral. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar com o apóstolo, aqui no texto que lemos a respeito da unidade num mundo fragmentado. Como termos unidade se nós somos alimentados o tempo todo
a nos dividir, a ter a oposição A ou a posição B, a pensar assim ou a pensar daquele modo. Como ter unidade como povo de Deus? A primeira coisa para nós termos unidade num mundo fragmentado é entender a base da divisão. O que faz as pessoas se dividirem? E aí o versículo 17 nos ajuda. O apóstolo Paulo diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Essa expressão, digo e no Senhor testifico, ela torna a exortação mais enérgica, não é? Você pode dizer para o seu filho que ele precisa comer. Filho, está na hora de comer, por favor, vamos comer. Mas se ele resiste comer naquele momento porque quer continuar a assistir desenho, o que você fala? É para comer agora, né? Aí ele às vezes vai. Mas a ideia é, quando você é incisivo, isso torna o ambiente um pouco mais tenso e de alguma forma quem está sob a sua autoridade responde aquilo que você está falando. O que Paulo está fazendo aqui é isso. Paulo está sendo incisivo na colocação dele. Isso digo e no Senhor testifico. A palavra testifico aqui, ela é proferida por alguém que vive no Senhor e está falando a outros que estão na mesma situação. Então Paulo está dizendo, eu vivo no Senhor, vocês também vivem no Senhor, então presta atenção no que eu vou falar. E aí Paulo vai fazer uma colocação muito interessante a respeito do cuidado que a gente precisa ter com a nossa mente. Sabe por quê? A nossa mente, essa é uma capacidade humana, ela se articula para justificar as decisões que nós tomamos. A todo momento nós estamos tomando decisões. E nós, às vezes, precisamos explicar para nós mesmos e para os outros as decisões que nós tomamos. E aí nós criamos processos de argumentação. Só que a nossa mente, ela pode nos sabotar. A nossa mente, a Bíblia vai colocar que ela é perigosa. Porque a nossa mente, ela foi contaminada pelo pecado. Apesar de nós termos muitos ganhos por sermos seres racionais, uma das coisas que nós podemos fazer com a nossa mente é nos distanciarmos de Deus e até arrumarmos uma boa explicação para isso. Por isso que Paulo vai dizer que a mente humana é a sede da razão, ela preside a vontade e ela restringe, ou deveria restringir, os desejos viciosos. Os teólogos de Sorbonne chamavam a mente de rainha. Quando vem o período iluminista, no final ali do império da igreja, a religião dominava. Quando você tem a reforma protestante, e aí você tem a abertura para o pensamento livre, as pessoas começam a cultuar a razão se torna o senhor da história. Hoje já não mais, depois do período pós-moderno, agora o período pós-verdade, a razão já caiu em desprestígio novamente, mas teve um tempo que a razão ditava as regras da ciência, tudo deveria ser explicado à luz da razão. Paulo vai chamar aqui nesse texto a razão de vaidade. E nós precisamos entender isso quando ele fala: não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é vaidade? Aqui no texto, assim como em outros textos, assim como tratado por Salomão no livro de Eclesiastes, vaidade é você investir a sua mente num processo cognitivo infrutífero. É quando você gasta energia mental produzindo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. É quando você cria argumentações para tentar convencer outro de coisas inúteis. E nós precisamos, como cristãos que somos, treinar a nossa mente para não cair nesses vícios que são os vícios dos pagãos. Ou você nunca entrou numa discussão que você argumentou, que você foi para um lado, foi para o outro, esbravejou, você montou toda uma rede de argumentação para convencer o outro, e depois passou 2 dias, você olhou para trás e disse: para que eu gastei tanta energia? Para que eu briguei tanto? Para ir no restaurante tal com a minha esposa em vez de ir com ela no outro? Para que isso? Para que essa tensão? Vocês já perceberam quantas vezes a gente se estressa, desgasta, cria linhas de argumentação por causa de coisa boba? Paulo está falando disso. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma pontuação muito direta e clara. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Tem muita gente esbravejando, defendendo um ou outro grupo político. Muito cuidado, muito cuidado. Esse é um terreno pantanoso.
Muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque só há uma verdade. Quem é a verdade? É Cristo. É por esse que nós devemos nos esbravejar. É por esse que nós devemos dar as nossas vidas. É esse que nós devemos defender. Cuidado, não só nessa questão política, mas em todas as áreas. Faça uma reflexão da sua vida, do quanto você exercita os seus pensamentos para explicar coisas que não valem a pena. Tentar justificar o injustificável. Porque o mundo é que vive assim. Hendrickson vai dizer que vaidade é futilidade, vidas com uma longa série de frustradas expectativas. Você argumenta, amanhã você fala, não valeu a pena. Aí você argumenta, no outro dia você fala, para que eu gastei tanta energia com isso? É como tentar encher um copo furado. Vaidade é isso, é você tentar dar sentido para aquilo que não tem sentido enquanto não encontra com o autor do sentido, que é Jesus Cristo. Especialmente na tentativa de acessar questões espirituais, A mente humana ela tem a sua importância, a ciência tem a sua importância, claro que tem, mas nós não podemos tentar explicar a existência humana, o sentido da vida, se não for por meio daquele que nos deu a própria vida, que é Jesus. Como os que se depararam com a luz de Cristo podem viver subordinados à vaidade da mente. E aí no versículo 18 Paulo ainda vai dizer, essas pessoas são obscurecidas de entendimento. Quem fica tentando explicar, quem elocubra em pensamentos que não levam a lugar algum, são os gentios, são as pessoas do mundo, alheios à vida de Deus. Eles não conseguem acessar a luz, estão argumentando nas trevas. Já pensou? Alguém querer dar uma explicação se você não tem a capacidade da iluminação, não tem luz para dizer para você como as coisas se configuram. Você está em trevas, como você pode explicar alguma coisa estando nas trevas? É disso que Paulo está falando. O mundo está tentando explicar coisas, mas ele não acessa a verdade, porque eles estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância. Ignorância aqui, claro, é a falta do entendimento revelado por Deus que vivem. Por isso, ou através disso, ocorre a dureza de coração. Eles se tornam alienados de Deus. Essa alienação resulta em desinformação ou ignorância. Essa ignorância produz a dureza de coração, corações embrutecidos, petrificados, obscurecidos, áridos na relação com Deus. Por isso eles se entregaram, versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O versículo 19 é revelador, porque ele diz que o mundo está não apenas intelectualmente rompido com Deus, não é só uma questão intelectual, mas também é uma questão de emoção. Por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra insensíveis. Insensíveis. Eles não conseguem ter sensibilidade pelas coisas de Deus. Pelo contrário, o sentimento é um sentimento avesso a tudo aquilo que provém de Deus. E dessa forma, eles se entregam à dissolução. Presta atenção, meus irmãos, se não é isso que acontece. Deus cria o ser humano. Deus é Deus de amor. Por ser um Deus de amor, Deus dá ao ser humano a opção de romper com Ele. Porque se o ser humano não tem a opção de romper com Deus, ele é obrigado a amar Deus. Mas Deus é um Deus tão amoroso que Ele cria o ser humano e diz, você não é obrigado a conviver comigo. Eu te dou a opção de me amar ou não me amar. O homem resolve não amar a Deus. Mas Deus continua amando o homem e manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz. Jesus morre, ressuscita para trazer esse homem de volta a Deus. E aí, Deus estabelece leis para que esse homem possa ter qualidade de vida, para que esse homem possa viver e viver de maneira abundante. Quem ama, estabelece regras. Se você ama o seu filho, você estabelece regras. Imagina se o seu filho fosse criado sem regras. Se Deus nos ama, Deus estabelece regras para nós. Aí você tem um mundo que rompe intelectualmente com Deus, rompe emocionalmente com Deus, cria o seu próprio caminho, avesso ao caminho de Deus. E é claro, se você não tem mais a lei de Deus estabelecendo os modos ou a maneira que devemos viver aqui na terra, cada um vai criar a sua própria lei. E quando cada um resolve criar a sua própria lei e viver do seu próprio jeito, nós temos mais uma vez aqui estabelecido o caos, a dissolução. Ou seja, cada um faz o que bem quer.
os interesses individuais acima das normas e das éticas. Por quê? Para colocar uma lei, para colocar uma norma, para colocar uma ética, tem que ser uma autoridade. Vivemos um tempo de autoridade esvaziada. Se não tem autoridade, cada um faz o que bem quer. E aí você tem o que nós estamos vendo, o caos. O caos. Mas isso não é novo. Paulo está tratando disso no contexto da igreja de Éfeso. As pessoas não fazem mais oposição aos seus desejos perversos. Não faz mais oposição. Cometem toda espécie de impureza. Francis Foulkes, quando comenta esse texto, diz: perderam. Olha o quanto essa palavra é atual. Perderam a capacidade de sentir vergonha diante do mal. Perderam a capacidade de sentir vergonha diante do mal. Daí a desordem cósmica, o desregramento da maldade no mundo. O que Paulo está querendo dizer? Que essas coisas acontecerem com aqueles que não creem em Jesus é compreensível. Porque quem não crê em Jesus não tem obrigação nenhuma de viver de acordo com os padrões de Jesus. E isso a igreja precisa entender. Às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente fica tenso, porque quem não tem Jesus rejeita os princípios de Jesus, mas esse é o caminho natural. O que Paulo está tratando aqui, o problema que Paulo está trazendo à tona é quando a igreja quer viver conforme o mundo. Aí não tem como. Por isso que a partir do versículo 20 o apóstolo Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Nós fomos separados por Jesus Cristo para termos uma vida diferente. E Paulo aqui, a argumentação dele é muito forte, porque ele não diz: foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo, ou com Cristo, mas ele fala: foi assim que aprendestes a Cristo. Isso mostra que não são apenas os conteúdos de Cristo que nós devemos guardar na nossa mente. Nós não devemos apenas absorver os princípios cristãos. O que Paulo está colocando é que nós estamos conectados a Jesus. Nós estamos ligados àquele que é a cabeça. E nós somos os membros. E por isso nós temos que viver como Cristo. Isso tem um preço, irmãos. Isso tem uma luta interna da nossa mente, porque a nossa mente ela tem um caminho pavimentado para a desobediência. É como se houvessem duas estradas, uma toda trépida. Eu me lembro, assim que meu pai faleceu, nós tínhamos um sítio, e tinha um amigo que trabalhava com madeira, e tinha uma madeira no sítio do meu pai que a gente precisava desfazer dela, e eu chamei esse amigo que tinha uma madeireira, para ver essa madeira, e a gente vê o que fazia com ela. E estava chovendo muito no dia, e tinha uma estrada, de terra, que eu nunca tinha dirigido, nessa estrada com chuva. Não sei quantos aqui têm habilidade para dirigir em estradas de terra, mas parecia um quiabo. Sabe quando você vira o carro para a direita, ele vai para a esquerda, e aí eu virava para a esquerda e ele ia para a direita, Eu falei: cara, eu não vou sair do lugar. E eu lembro que ele falou: pastor, você se importa se eu dirigir? Eu falei: não. E aí ele pegou o carro. Gente, parecia que o homem estava dançando balé. O carro caminhava numa leveza e sem derrapar, de uma maneira habilidosa que eu nunca tinha visto antes. E aí ele foi explicar a história dele, que ele cresceu numa região no Mato Grosso, que tinha essas estradas, e ele tem a habilidade para dirigir naquela situação. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos entender que a nossa mente, ela é como essa estrada. O caminho de Deus, o caminho seguindo a Cristo, é um caminho que exige habilidade. O outro caminho, que é um caminho aplanado, que é um caminho fácil de dirigir, esse caminho é perigoso. Quem vai dizer isso é Jesus Cristo. Quando ele fala que existe um caminho largo, um caminho fácil para a gente trilhar por ele, mas esse caminho nos distancia de Deus. E aí Jesus vai falar do caminho estreito, escorregadio, difícil. Esse é o caminho que nos aproxima de Deus. Por isso nós precisamos ter habilidades espirituais para andar pelo caminho estreito, pelo caminho difícil que Deus estabeleceu para nós. E essa habilidade é dada pelo Espírito Santo. Não se engane, cuidado com seus pensamentos. Quando eles fluem de maneira natural, você corre o risco de estar usando a sua própria argumentação
para o caminho da vaidade, do próprio entendimento. É necessário nos curvarmos à direção do Espírito Santo. É necessário nos curvarmos ao comando de Jesus Cristo, porque nós estamos ligados a Ele. Ele tem que assumir a direção da nossa vida, Ele tem que dirigir o nosso coração, e é Ele que nos orienta no caminho. Não é que o caminho vai ser fácil, porque muitas vezes o caminho é difícil, mas o Espírito Santo tem habilidade para andar por esses caminhos árduos. E Paulo vai dizer: vocês aprenderam com Cristo a não andar pelo caminho mais fácil. Se é que de fato, diz o verso 21, que tendes ouvido e que vocês estejam instruídos nele, segundo a verdade em Jesus. Paulo coloca em xeque a conversão daquela igreja. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ouvir e ser instruído na verdade de Cristo. Fomos chamados para isso. Não fomos chamados para sermos direcionados pela nossa própria mente. A verdade em Cristo é a base da nossa unidade. Como teremos unidade? Quando Cristo for o Senhor das nossas vidas. Porque não importa o meu pensamento, não importa o seu pensamento, importa o pensamento de Cristo. E quando Cristo reina, a unidade vem. É isso que Paulo nos ensina no verso 20, no verso 21. E aí no verso 22 ele coloca que nós devemos caminhar nesse processo de unidade. E para isso é necessário despojar do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí Paulo vai falar em Romanos 13, 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Paulo ressalta as duas naturezas do homem. Nós temos uma natureza dentro de nós que ela é adâmica, que vem de Adão, natureza caída. E nós temos agora o Espírito Santo que habita em nosso coração e vive sempre em conflito. É disso que Paulo está falando. 1 Coríntios 15, 22 ele diz: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. A luta contra o engano alojado na alma, essa é a nossa luta. Jeremias vai tratar sobre esse tema quando ele fala: enganoso é o coração. E você sabe quem primeiro o nosso coração engana? A nós mesmos. Isso é vaidade, a vaidade do entendimento. É quando o nosso argumento está todo estruturado para caminhar distante de Deus. Você tem justificativas para não vir à igreja. Você tem justificativas plausíveis mentalmente para não trabalhar na igreja. Você tem justificativas para fazer alguma coisa errada no seu trabalho. Você tem sempre justificativas para não cumprir aquilo que o próprio Cristo estabeleceu. Esse é o coração enganoso. Mais do que todas as coisas, Jeremias diz mais, esse coração é desesperadamente corrupto. Num país onde esse tema vem à tona tantas vezes, não é? Como a gente agora, todo mundo virou combatente da corrupção. Todo mundo agora quer combater a corrupção dos políticos. A corrupção que assola a nossa nação. Jeremias está dizendo para você: ô Psyu, gasta um tempo combatendo a corrupção do seu coração, porque o seu coração é uma fábrica de corrupção, o meu também. E corrupção aqui significa criar uma linha de argumentação que justifica o meu distanciamento de Deus. Enganoso é o coração. Esse engano é que alimenta o velho homem. Esse engano é desejável, por isso a palavra concupiscência. Esse engano nos corrompe. Esse engano deve se tornar coisa do passado. Assim como se tornou para Davi. Davi pecou contra Deus, ele foi enganado por um momento, o coração dele o traiu. Mas quando abordado por Natã, esse homem se arrependeu. Revela o quanto é difícil esse processo, tanto em Davi como em outros personagens bíblicos. Mas nós precisamos despojar do velho homem. No Acamupa nós temos uma prova que é na lama, no acampamento de adolescentes. É a prova que eles mais gostam. Eles já levam uma roupa que quer jogar fora. Tem que jogar fora. E aí eles passam lá numa prova que é feita por um capitão do exército aqui da nossa igreja, né? E eles saem de lá todo lameados. Não dá para eles irem para o culto daquele jeito.
Não dá para eles voltarem para casa daquele jeito. Eu não posso entregar um menino daquele jeito para a mãe e para o pai. A camupa acaba. Como que o pastor pega meu filho limpo e entrega nessa situação? Assim também somos nós, irmãos. Não podemos continuar usando os trapos que usávamos quando ainda não tínhamos encontrado Jesus Cristo. Não podemos ter roupas tomadas por lamas do pecado. Paulo está dizendo que agora nós precisamos renovar no espírito do nosso entendimento. Precisamos vestir as roupas daqueles que são filhos de Deus. Versículo 23. Existe hoje uma busca cósmica pela renovação da estética, não é? O mercado que mais cresce no mundo é o mercado de estética. Estava vendo uma propaganda de uma loja, não vou dar nem o nome da loja, mas a loja inventou um creme à base de maconha. Olha o esforço pela beleza. Estranho o esforço. Essa é uma indústria que cresce. As pessoas olharem e verem que eu estou rejuvenescido, por meio de cremes, cirurgias, produtos, medicamentos, exercícios. Existe uma busca intensa na nossa geração por isso. E não tem problema, desde que não seja uma coisa exagerada, descontrolada ou viciante. Mas o apóstolo Paulo coloca que muito mais importante, assim como ele fala para as mulheres, lá o apóstolo Pedro fala para as mulheres, não tem problema você querer se vestir bem, preocupar com a sua estética, mas muito mais tem que ser a nossa preocupação com o nosso homem interior. Nos revestir de um novo homem, uma nova mulher em Cristo. Essa renovação é muito mais importante. Paulo vai tratar dela em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O mundo não precisa de mais um incrédulo pensando na solução. O mundo precisa de Jesus. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda. Essa é a nossa bandeira. É nisso que nós temos que gastar a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso coração precisa estar envolvido com o progresso do evangelho. Não é com uma bandeira, não é com outra bandeira, não é com uma ideologia, não é com outra ideologia, porque o que transforma o Brasil é Jesus Cristo. Eu preciso acreditar nisso e você também, porque foi Jesus que mudou a nossa vida, a nossa casa, e é esse Jesus que vai continuar mudando. Nós somos uma igreja chamada para fazer, e não uma igreja para ficar defendendo como o Brasil seria. Nós não temos um projeto para o Brasil, porque tem muita gente discutindo projeto para o Brasil nas redes sociais. Nós fomos chamados para mudar o Brasil agora com as boas obras. Somos salvos para isso, não é? Salvo para as boas obras. Então, enquanto tem muita gente falando, tem muita gente dizendo qual é o caminho para o Brasil crescer, qual é o caminho para o Brasil isso e aquilo, crente está envolvido com o projeto do Senhor já há muito tempo. Essa igreja é uma igreja que está envolvida com a transformação do Brasil hoje. É só você olhar o quanto tem sido feito. Projetos como o Ímpar, projetos como Abrigo Presbiteriano, projetos como Abre. Nós temos agora, nossa irmã Valéria está indo para BH, lá no nosso projeto do Simon Renata, projeto Reconstruir e ensinar as mulheres a fazer bolo para vender. A igreja esteve envolvida com isso. Nós fomos chamados para fazer a diferença agora. Não somos tagarelas virtuais, somos uma igreja que impacta o Brasil agora. Senegal está sendo abençoado através dessa igreja. Fomos chamados para mudar através do evangelho, e não com discursos vazios, que pode até ter uma boa argumentação. Quem tem posto a mão no arado. Não adianta ficar lá do seu escritório ou sentado no seu sofá confortavelmente dando solução para o Brasil. Fomos chamados para mudar, plantando novas igrejas, anunciando as boas novas da salvação e vivendo um testemunho de gente honesta, gente crente, gente que não vende a sua alma, a sua ética, os seus princípios para ganhar um pouquinho a mais no seu ambiente de trabalho. Esse é o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. Precisamos viver em justiça e em retidão, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Um novo homem, orientado não pelas obscuras e confusas pautas do nosso tempo. Esse novo homem, criado por Deus, é marcado
por um testemunho de vida que impacta a sociedade. Por isso eu quero concluir. Não fomos chamados para dividir, e graças a Deus, Deus tem preservado a nossa igreja em unidade, e precisamos continuar em unidade. E estamos unidos não porque alguém intelectualmente tem nos convencido a respeito de algo. Nós somos unidos porque o sangue de Jesus foi derramado para nos purificar e para fazer com que caminhemos sobre o seu senhorio. Quem manda na igreja presbiteriana da Gávea é o próprio Jesus Cristo. E que Ele continue orientando a liderança, orientando cada ministério, cada departamento, cada membro, para que juntos proclamemos o Evangelho. Façamos as obras que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. E dessa forma, o nome dEle será glorificado. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor não nos chamou para discursos vazios. O Senhor não nos chamou para alimentarmos as vaidades da nossa mente, produzindo argumentos, pensamentos retóricos que não levam a nada. O Senhor nos chamou para fazer diferença nessa sociedade. Te agradeço, Deus, pela Igreja Evangélica Brasileira. Te agradeço, Deus, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que há 160 anos tem levado o Teu amor a essa nação. Te agradeço pela Igreja Presbiteriana da Gávea, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado os membros dessa igreja, a liderança dessa igreja, para que caminhe em unidade. Uma unidade que vem do reconhecimento de que Jesus é o Senhor da igreja. Que isso continue, Deus, acontecendo entre nós, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor deixou, a plantação de novas igrejas, e levando o Teu amor às pessoas que tanto sofrem nesse país. O Senhor não nos chamou para ficarmos com discursos vazios. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E que continuemos, nos potencialize, Deus, para fazermos mais ainda, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.